Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. Fala, jovens! Tudo em cima? Parece que temos muitos haters. Agradecemos! No vídeo de hoje você vai ver Bolsonaro cercado por todos da direita após o STF aceitar a denúncia do Xandão. Hoje no Brasil o rabo balança o cachorro, veja! Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vamos começar no final. Quando as eleições se acabar. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Olha lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. E a colaboração premiada do coronel Mauro Cid? Ela não pode ficar em pé. Ela não pode ficar em pé. Essa delação, ela não diz a verdade. Neste caso, não existiu a voluntariedade. E quem diz isso? O delator. O delator disse que não, que foi coagido. O delator disse que foi coagido pela Polícia Federal. Isso está nos autos. A revista Veja Online, ela publicou diálogos feitos com o colaborador e eu peço vênia para ler uns trechos. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. PET 11767, peça 85. Não vai adiantar, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiu. Que a minha versão não é verdadeira. Que não podia ter sido assim. Que eu estava mentindo. PET 11767, peça 86. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. PET 11767, peça 88. Cadê a voluntariedade? Cadê a voluntariedade? Aí você vê apenas o seguinte, um julgamento com final previsto. É a mesma coisa que você assistir a um jogo de futebol que você sabe que vai terminar 0-0. Coisa chatíssima, só que isso mexe com os destinos do país. Não houve o devido processo legal, não, os advogados não exerceram o direito de ampla defesa, não houve acesso
ao conteúdo do processo e dos inquéritos. Os acusados serão julgados por inimigos. Uma delação premiada é a base de tudo, que é uma delação obtida sob tortura do Coronel Cid. E você sabe o que vai acontecer porque são inimigos declarados dos acusados, discutindo se eles devem ser réus ou não. Eles já acham culpados. Não vai haver um julgamento. Isso é uma farsa, por isso foi boa a presença do Bolsonaro. É uma farsa, começando pela constatação de que nenhum deles devia estar lá. Não é o lugar para julgar isso aí, não é o Supremo, como tem repetido o ministro Marco Aurélio, não é o Supremo que julga essas coisas. Começa por aí. E a voz, o tom de voz, o ritmo da leitura, e a expressão, o rosto fala, né, na televisão, e a expressão do Alexandre de Moraes mostra que isso aí está muito mais para Saddam Hussein que para Nuremberg. Em primeiro lugar, eu fico perplexo pelo que estamos constatando em termos de simples recebimento de denúncia. Sempre foi um ato do plenário, não da turma, e um ato muito simples, bastando a constatação de enquadramento do fato imputado ao denunciado como crime e indícios de autoria. Mas nós tivemos um alargamento da competência do Supremo. O Supremo, a competência é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. Está se julgando, por exemplo, os arruaceiros de 8 de janeiro, e agora esses que estariam envolvidos aí numa tentativa de golpe. São cidadãos que não gozam, segundo a Constituição, e a Constituição submete a todos, inclusive ao guarda dela, o próprio Supremo, não gozam de da prerrogativa de serem julgados no Supremo. O problema do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu indago onde foi julgado o atual presidente na qualidade de ex-presidente Lula da Silva, na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E aí, de repente, surgiu essa competência que discrepa da Constituição Federal, que é a competência generalizada quanto a cidadãos comuns e que deixam de ter direito a recurso, porque serão julgados em martelada única pelo Supremo. Eu entendo que a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando, tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório, ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido, e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então, isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. E pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos, isso cabe ao Ministério Público. Lamentavelmente, esse tipo de atitude, no meu modo de ver, inclusive descredibiliza o julgamento, porque demonstra, eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador. Façam as contas comigo. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era magro. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério, que é um julgamento imparcial? Horas. Os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho,
quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma... Toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso. E agora quer condenar essa pessoa a 14 anos? Vou falar uma coisa para você aqui que eu não estou falando para eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo para você brasileiro que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai para a cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Mas pode ficar calmo, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. Botamos um ponto final nisso. Se eu fosse um tido presidente, mané, né, como outro qualquer, ninguém está preocupado em processar. Me pinto agora nesse inquérito como o maior criminoso da democracia. Eu não interferi no TSE, o outro lado interferiu. Eu não soltei nenhum bandido para disputar a eleição. Eu não tornei nenhum bandido elegível, anulando condenações para poder disputar a eleição.